Olá pessoal, então vamos continuando aqui o nosso curso de programação básica. Então a primeira parte que a gente vai agora ver são os tipos de dados, tá? Então são tipos de variáveis, são as variáveis que a gente mais comenta, tá? Então eu vou só apagar essas partes principais aqui, para a gente não se confundir, tá? E no decorrer dos algoritmos eu vou exemplificando o que cada partezinha vai fazer, tá? Então o que são, né? Antes da gente começar fazendo todo essa nossa interação com o software, tá? Então existem as variáveis, tá? Essas variáveis elas guardam alguma informação, tá? Essa informação pode ser algum dado, né? Que ele vai ser tratado dentro do nosso algoritmo, vai ser processado, né, por um computador. E essas informações elas têm algumas características. Então, o que seriam essas características, né? Por exemplo, se o usuário nos enviar alguns dados numéricos, então, por exemplo, inteiros, reais, dados como caracteres, que são letras, ou dados lógicos, como verdadeiro e falso, né? Então, a gente precisa criar variáveis para guardar os dados que os usuários vão nos enviar, para a gente manipular, fazer o processamento deles e conseguir fazer algum tipo de modificação dentro do nosso código. Então aqui no Visual G, só para a gente representar, a gente tem alguns tipos, tá? Eu tenho tipos inteiros, tipos reais, tipos caracteres, né? E tipos lógicos. Então o primeiro tipo que eu vou mostrar aqui para vocês são tipos inteiros, tá? Então os tipos inteiros, eles são do tipos numéricos positivos ou podem ser números negativos, tá? Então eles excluem qualquer número que seja fracionário. Então, por exemplo, os valores 35, valor 0, valor menos 56, todos esses são números inteiros que eu posso colocar dentro do algoritmo. Então, como que eu atribuo isso ao nosso código? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloco o nome da variável, tá? Então, o nome da variável vai ser o nome que vai receber algum dado. Então, aqui eu vou colocar um N1, tá? Esse N1, ele vai ser referência, que eu estou dizendo assim, ó compilador, a minha variável que se chama N1 vai ser do tipo inteiro, tá? Então, o que eu posso colocar, o que eu posso fazer com essas variáveis, né? Eu posso atribuir valores. Então, o que seria atribuir valores? Seria eu colocar algum valor dentro daquela variável que tem o nome N1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou atribuindo o valor 7 a essa variável N1, tá? Então, por que eu coloquei essa setinha aqui, tá? Ó, pessoal. Então, essa setinha é a mesma coisa que eu estivesse fazendo assim, ó, que o N1, que é uma variável, vai ser igual a 7, tá? Mas como a gente está lidando com linhas de código, né, com processamento de códigos, o nosso algoritmo ele trabalha dessa forma, tá? Com a setinha e o igual. Então, como eu mostrei na aula passada, eu consigo mostrar uma mensagem para o usuário, né? Então, olá, estou iniciando nas variáveis, tá? E vou colocar outra mensagem aqui embaixo. Criei a variável chamada N1. Vou colocar mais um escreval e vou fazer assim, ó. Agora, vou mostrar o valor que N1 tem. Tá? Para mostrar uma variável aqui no nosso algoritmo, eu coloco o escreval e coloco o nome dela sem colocar as aspas, tá? Então agora, se eu executar essa parte do código, eu vou mostrar para o usuário todas as mensagens e o número 7 vai ter ali embaixo, ó, porque o número 7 está dentro do N1, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se eu modificar aqui o valor, ó, colocar 12, esse valor ele já vai modificar na mensagem que a gente está mostrando para o usuário, tá? Então vamos continuando aqui. Então aqui a gente criou uma variável do tipo inteiro, tá?
atribuiu um valor dela, tá? É bom que você já comece falando dessa maneira, tipo, atribuindo o valor a uma variável, tá? E aqui eu estou colocando algumas mensagens e no final eu estou mostrando ela. Mas eu também posso mostrar junto com um texto. Então, por exemplo, o valor de N1, ó, coloquei entre aspas, coloquei uma vírgula para separar o que é a parte de texto e o que é uma variável. Se eu executar agora, ele vai executar tudo junto, ó, tá? Então eu consigo fazer essas manipulações de variáveis aqui dentro também do da minha parte do Visual G, tá? Então vamos seguindo lá. Agora vamos trabalhar com os números reais. Ó, eu vou só modificar aqui, ó, para colocar. Criei algumas variáveis. A primeira é um inteiro chamado N1, tá? E vou colocar o valor dele aqui já, tá? Para a gente poder colocar os outros valores de outros tipos, tá? Então, números reais, eles são caracterizados, né, como tipo reais. Então, o que seriam esses tipos reais, tá? Como exemplo, a gente pode ter 35,4, 44,2 e assim a gente vai colocando números com vírgula, tá? Então a gente pode observar que quando nós estamos trabalhando com números que precisa de alguma notação, então, por exemplo, vírgula, com pontos flutuantes, a gente utiliza o real. Então aqui eu vou só modificar, ó, vou colocar uma variável n2, lembrando que o nome dessa variável pode ser qualquer um, e vou colocar um valor real. Então olhem só, vou colocar o n2 e agora ele vai ter o valor de 30,12. Se eu colocar aqui, ó, vou colocar a mensagem, né? Então a segunda é real, chamada n2. Vou modificar aqui para o n2. Vou executar e vou ver o que vai... Opa! Esqueci aqui da vírgula, pessoal. Então vocês já viram que ele consegue mostrar para nós os erros. Ó. Mas, só para a gente visualizar agora, ó, então a gente está mostrando a primeira, que é chamada N1, que tem o valor de 12. A segunda é o real, chamada N2, que tem o valor de 30,12. Vejam, se eu tentar colocar um valor real dentro de um inteiro, ele vai me dar um erro aqui direto, tá? Porque olha ali o que ele diz, ó, erro de atribuição. Ele não pode colocar um real dentro do inteiro. Só que, então aqui eu não posso colocar, né? Mas se eu colocar um valor inteiro dentro de um real, ele vai funcionar, tá? Então vai depender da aplicação que vocês vão utilizar para poder mostrar essa parte das aplicações, tá? Continuando então aqui, pessoal, eu vou criar agora uma nova variável para demonstrar para vocês que é o N3. Então esse N3 ele vai ser do tipo caractere, tá? Então vocês vejam que agora para a gente colocar um valor para essa variável, eu tenho que colocar ela dentro de aspas, tá? Então aqui é um texto dentro da variável, tá? Se eu quiser mostrar essa partezinha aqui, eu também faço da mesma forma. A terceira, ela é um caractere e é chamado N3, tá? E eu vou colocar o nome dela aqui para mostrar para vocês como que ela é executada. Então a terceira é um caractere, tá? Ela é chamada N3 e aí eu coloquei, aí ela me mostrou para nós o texto, ó, tá? Então agora só para a gente exemplificar o último, colocar um N4 aqui, ó, que vai ser do tipo lógico. O tipo lógico ele tem dois tipos, tá? Então o tipo lógico ou ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso, tá? Dependendo de algumas situações que depois a gente vai ver nos laços de repetição e de condição. Então N4 aqui, ó, se eu colocar verdadeiro e vou colocar a mensagem aqui embaixo,
Escreva, ó. A quarta é lógica, tá? É chamada N4. E ela tem o valor N4 ali, tá? Então agora só para vocês verem, ó. Ele aperta quando colocou em verdadeiro. Se eu colocar, se eu colocar o falso aqui, ó, ele vai mostrar, então ali que a nossa variável tem o valor falso, tá? Então algo interessante também no Visual G, a gente pode ver as variáveis aqui em cima, ó. Então tem o N1, N2, N3, N4, o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere, o tipo falso. Eu consigo ver o que está atribuído para ele, tá? Então quais os valores que tem ali. Se eu modificar aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou colocar 500, 5 mil, 50 mil, ó. Ele já modificou diretamente ali, tá? Então a parte de trás é como se fosse a nível de computador, tá? Então é tudo que o interpretador do código está fazendo. Essa telinha preta é o que o nosso usuário está visualizando. Então beleza. Então agora a gente já viu as partes de variáveis, né? A gente tem que agora aprender como que a gente vai ler, como a gente vai atribuir um valor a uma variável quando o usuário digital, tá? Eu vou apagar aqui essa primeira parte do exemplo e vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável inteira, que ela vai ser chamada número. E agora eu vou começar a mandar informações para o usuário para a gente começar a interagir com o nosso código. Então, digite o número. Tá? Eu vou utilizar agora um layer. O que significa esse layer? Que ele está lendo o que o usuário vai digitar para nós. Então eu tenho que ler e tenho que guardar dentro da minha variável número. Então eu estou dizendo para o algoritmo, lê o que o usuário está digitando e guarda na minha variável número. Se eu executar isso aqui, ó, vejam que lá em cima, lá naquela parte das áreas das variáveis de memória, que está em vermelho, eu já consigo ver que eu tenho uma só, que o nome dela é número, é do tipo inteiro e tem o valor 0, tá? Então eu diria, digita o número. Vou colocar o valor 600. O usuário dá um Enter, ele finaliza o programa porque ele não está fazendo mais nada. Só que aqui eu vou começar agora a colocar. Ó. Então, o valor que você digitou foi. Vou só colocar uma resposta para o usuário visualizar que ele está interagindo comigo. Então aqui eu vou só mostrar de novo o valor que ele está digitando. Vou colocar 70, então o valor que você digitou foi 70. Agora eu vou colocar novamente. Agora, digite um novo número, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar a mesma parte e vou colocar um número, que é aquela minha variável. Só que eu vou fazer o seguinte, agora eu vou subscrever aquela variável que estava lá. Então olha só, vamos ir visualizando ali em cima os valores. Ó. Então a primeira vez que ele pediu para digitar um número, eu digitei 9. Então eu vejo que o valor que você digitou foi 9, lá em cima tem o valor 9. Agora eu quero digitar um novo número. Só que eu estou guardando na mesma variável. Então para mim fazer isso, ele vai substituir o anterior pelo novo que eu vou digitar. Ok, o valor 8. E aí ele vai mostrar. Então se eu quiser modificar essa variável número, por exemplo, para um caractere, que agora eu vou receber alguns valores, ó, digite o número 3. Agora vai mostrar que eu digitei o valor 3. Agora eu vou digitar o 4. E ali vai estar o número 4, tá? Aqui em cima. Tá, pessoal? Então essa é a primeira parte de variáveis. Então a gente viu que a gente tem a variável do número inteiro, números reais. A gente tem caracteres que é para letras e números juntamente. E a gente também tem os valores lógicos, tá? Então na próxima aula a gente vai ver os operadores aritméticos.
Porque se a gente está solicitando algum número para o usuário ou algum valor, a gente pode querer somar, subtrair, dividir, né, multiplicar. Então a gente vai poder fazer isso nas próximas aulas.